qual que é o lugar que a gente sente mais satisfação? Quando a gente assume a responsabilidade. Por isso que a gente vê pais assumindo as responsabilidades pelos filhos, dá um contentamento muito grande no coração. Porque ele não está ali, geralmente, somente esperando a retribuição. Ele está ali para entregar o coração dele, assumindo a responsabilidade. E é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho é isso. Assumimos as responsabilidades um para o outro. E eu sinto no coração que a maioria das pessoas estão aqui não para consumir o Evangelho, não para com peso na consciência de acontecer algo ruim na vida. Ah, não, eu tenho que dar. Não por cultura mesmo, né? A gente está num país aqui que tem uma cultura de igreja que foi passando de geração por geração, mas eu sinto no coração que a gente está aqui por responsabilidade. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por tantas e tantas bênçãos, privilégios inimagináveis que tu nos concedeste. Agradecemos porque, embora distantes, os nossos corações estiveram ligados, estivemos presentes em espírito, uns com os outros, em comunhão. E como é importante, ó Deus, sabermos que temos uma família nesse local. Amém. Amada família, tanto nós os amamos como nós sentimos o amor deles por nós. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, então, por essas crianças. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos, Deus, em família. Como é precioso, Senhor, ver essas crianças crescendo em unidade, Deus. Crescendo em comunhão umas com as outras, Senhor, tendo elas como irmãs, às vezes, Deus. E isso é tão precioso, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas crianças, os seus corações, guardando a mente delas, Deus, em Ti, o coração delas em Ti, Deus. Livra-as, Deus, elas de todo mal, Senhor, de tudo que possa vir, Senhor, para tirar, Deus, a Tua palavra do coração delas, que o Senhor venha estar blindando elas, Deus, a vida delas, que elas possam ser instrumentos, Senhor, Teu, aonde quer que elas estejam, que desde pequenas, Deus, elas possam fazer a diferença onde elas estiverem, que elas sejam, sim, Senhor, luz do mundo e sal da terra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar todos os professores, Deus, não somente aqui, mas em suas escolas, Senhor, que eles também sejam instrumento de educação, Deus, que elas possam estar nas Tuas mãos a todo instante, que em nenhum momento, Deus, a vida delas, Deus, venha sair dos Teus caminhos, mas que o Senhor guie elas nos Teus caminhos, que os pais também sejam instrumentos para ensinar a Tua palavra, a Tua verdade, Deus, que possamos ser instrumentos Teus, onde quer que estejamos, que o Teu Espírito fale através de nós para a vida dessas crianças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nós temos aqui mais uma vez, mais um privilégio de escutar a Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando a vida de Mateus agora, que ele possa ministrar aquilo que vem do Teu coração, Pai, e que chega, Senhor Deus, até os nossos ouvidos, que possa produzir uma transformação na nossa mente, que o nosso coração seja renovado mais uma vez, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, para falar conosco na Tua palavra, Pai. Abençoe esse jovem servo, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um privilégio para nós perceber nesse texto algumas riquezas que muitas vezes a gente passa despercebido por nós. É perceber que os discípulos, né, ali está no movimento de Jesus quando vem, ele começa o seu ministério ali aos 30 anos, há um movimento dele de chamar alguns homens para caminhar com ele. E homens que você sabe muito bem que não eram homens de uma grande categoria, de um cabedal muito especial, não eram homens assim vastos de uma sabedoria, de um conhecimento diferenciado, não. A gente precisa lembrar que na cultura judaica, o jovem, ele que se destacava, ele era escolhido por um rabi para caminhar junto. Então, nós temos homens que Jesus chama que não foi escolhido por outro rabi. Jesus, então, assume esse lugar de rabi, de mestre, mas ele escolhe aqueles que eram o resto, gente que não foi escolhida. Porque você deve lembrar muito bem que o jovem, os melhores dos melhores, eles eram escolhidos pelos rabis para caminhar e ser um talmidim, ser um discípulo. Aquele que queria fazer o que o mestre faz, que queria saber o que o mestre sabia,
para se tornar aquilo que o mestre era. Não como um sentido de inveja, mas como um privilégio. Ele iria sair da sua vila, ele iria sair da sua casa, da sua parentela, da sua vila, da sua realidade. E iria seguir um rabi para ter conhecimentos que ele não conseguiria caminhando com seu pai, com a sua família. Então é interessante a gente perceber isso. Porque a gente tem que passar por isso para poder entender esse momento em que um desses discípulos escolhidos por Jesus, e o primeiro discípulo que Jesus escolhe é Pedro, um pescador. E a gente precisa entender isso. A gente está voltando agora lá de Rondonópolis. A gente esteve lá, eu e o Paulo Júnior, agora na sexta-feira. A gente passou lá à tarde, passou um pouco tempo lá, mas foi uma viração do dia, assim. E a gente estava lá numa igreja muito interessante, que talvez para o nosso olhar aqui, uma igreja muito controversa, uma igreja muito complicada, se fosse perceber naquilo que faz. É um pastor assim, muito legal, um homem de Deus, assim, muito estrategista. Um era um pescador que Deus chamou, ele já tinha 30 anos de idade, mais ou menos. Você tem noção, meu irmão? Eu vim muito impactado, eu falei isso com eles, eu estou surpreso. O pastor, para você ter noção, eles lotam um estádio lá, sabe como? 50 mil pessoas, sabe como? O pastor anuncia o seguinte: nós vamos rifar aí, nós vamos sortear 40 motos, 0 carrinho. Ele coloca as 40 motos no caminhão e vai passando a cidade, para todo mundo ver lá as 40 motos. Vocês estão achando assim? É que vocês não sabem da história quando ele começou a pregar. Ele pegava uma nota de 50 reais, rasgava na rua, assim, ó. Chegava, conversava assim: oi, tudo bem, seu nome? Águia. É o seguinte, ó, está vendo essa nota de 50 reais aqui? Ele cortava a nota de 50 reais, dava metade pro Águia. Você quer essa metade? Eu quero. Estou lá no culto da minha igreja, depois da pregação você vai pregar, não. Eu estou contando só algumas histórias. Você entender assim, aí você fala: não, esse cara está vendendo o evangelho, esse cara está... Mas é a história de quem? De pescador. De gente que trabalha com isca. Para pescar peixe tem isca diferente, tem anzol diferente. E eu voltei muito impactado, né? E o Paulo Júnior, nas histórias, compartilhando comigo lá, ele falou assim: mas a primeira vez que eu vim aqui, o pastor me mostrou. Aí, quando deu tempo, eu lembrei de pedir para ver também. Ele mostrou uma caixa lotada de metades de notas. De gente que ia para o culto, mas depois se convertiu e falou: não, eu não quero a metade da nota. Eu quero viver por esse Jesus aí. Então, assim, por que eu estou citando essa história? Porque é de um pescador. E talvez é de gente que nós não esperamos. De uma linguagem que não é esperada. De gente que a gente aponta assim e fala: isso aí não vai dar muita coisa, não. Não sabe conversar direito, não sabe falar direito. E esse é Pedro, meu irmão. O grego do Pedro é um grego de feira. E é interessante. Por que estou contando tudo isso? Porque a gente vai ler o texto agora com essa informação. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, capítulo 14 de Mateus, abre aí 14, a partir do versículo 22, vai dizer o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, presta atenção aqui nessa história. É Jesus compartilhando a história com muita gente e falando para os discípulos o seguinte: agora é o seguinte, entre no barco e vão para o outro lado do mar. E os caras perguntavam assim: mas como assim? Nós vamos para o outro lado do mar? Você está aqui, vamos embora junto. Jesus: não, vão primeiro que eu vou depois. Mas não tinha outro barco. Mas era o mestre, era uma direção, era apontando uma referência. É interessante a gente perceber isso. Porque muitos momentos da nossa história, do seu casamento, da sua vida, isso não tem idade, isso não tem circunstância, isso é caminhada. É todo aquele e aquela que tem a oportunidade de cumprir a vontade de Deus. Todo aquele e aquela que existe no mundo, que Deus criou, que concebeu em vida. Tem a oportunidade de ouvir a direção da terra. Então está aqui Jesus dando uma direção, está aqui Jesus dando e apontando o caminho. E os discípulos obedeceram. A Bíblia vai dizer que eles pegam o barco e vão juntos. E no versículo 23 vai dizer o seguinte: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Eu ficava meio empolgado assim, na minha adolescência, ali nos meus 12, 13 anos, quando eu li esse texto.
eu ficava pensando assim, é muito interessante isso, né? Jesus não era Deus, porque a gente aprende que Jesus é Deus. Não é? Você crê nisso? Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, a Trindade. Então, tem o Deus Pai, mas que não é o Filho, mas é Deus. Aí tem um Filho que não é o Espírito, mas é Deus. E tem um Espírito que não é o Pai, mas é Deus. E os três são o quê? São um, são Deus. É a Trindade. É a harmonia da Trindade. Eu ficava meio assim, mas se Jesus é Deus, por que ele ia orar? Se Jesus é Deus, por que ele se retirava para orar? Porque no cumprimento exato da vontade, daquilo que era a vontade do Pai, Jesus estava aqui, você crê nisso? Jesus estava aqui, naquilo que era o cumprimento exato da expressão que é a vontade do Pai. Mas ele orava. No percurso. Ele não orava porque não sabia, mas não. Ele não orava porque estava longe, ele não orava porque estava distante, ele não orava porque estava confuso. Mas ele orava para quê? Para alinhar o coração dele ao Pai. Então, caminhar uma vida com Deus exige de nós um alinhamento. Nos retirar. Nós precisamos da caminhada cristã de tempo de silêncio com Ele. De tempo de meditação. Para quê? Para eu poder ouvir. Para eu poder ouvir o Pai. Mesmo no cumprimento daquilo que é vontade. Mesmo não sendo um homem de honra. Mesmo não sendo uma mulher de honra. Mesmo não sendo um homem ou uma mulher obediente também ao Senhor. E Jesus nos ensina isso. É interessante que o texto continua. E Jesus, ele então viu que tinha acabado já o seu momento de alinhar, tinha calibrado o coração dele com o Pai. E a Bíblia vai dizer então que Jesus vai de encontro aos discípulos. E os discípulos não estavam em circunstâncias tranquilas. E para a gente entender esse texto, vamos ler aqui para a gente entender. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram, de quê? De medo. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Aqui, meu irmão, é Pedro. É esse contexto que eu já construí com vocês aqui. É um jovem, um homem, que não foi escolhido por um rabi, que não era o melhor dos melhores, mas Jesus escolheu. Um pescador, que o grego era de feira, a conversa era como se fosse um moiano, assim, bem interiorano. É nós vai, mas nós vemos, nós fomos, e ela vai, mas nós não vai. Aquela coisa imensa em que o elitizado, o brasiliense, assim, bem graduado, não ia conseguir, assim, né? Ia dar aquela risadinha, não, tudo bem. Ia ficar, assim, inseguro. É ou não é? Estou falando alguma coisa, alguma bobeira aqui. O graduado, aquele com o cabedal intelectual, assim, ampliado, com a cosmovisão, assim, ampliada, ia ficar meio, assim, cabreiro, né? Mas era Pedro. E é interessante isso, porque Pedro era aquele discípulo que, quando ele pede Jesus para ir ter com ele, não era a ganância, não era o orgulho de querer fazer um mistério, não. Mas era um discípulo que queria caminhar conforme aquilo que o mestre falou. Então, eu tive medo, era um fantasma. Eu olhei, era um fantasma. Mas era Jesus dizendo o seguinte, não tenha medo, não tema, sou eu. E aí Pedro, como um bom discípulo de Jesus, olha para Jesus e fala o seguinte, se és tu verdadeiramente, manda-me ter contigo. Porque se for o Senhor, se o Senhor me mandar, eu vou. E aí Jesus fala o quê? Venha. E ele começa a andar. Ele começa a caminhar. Meu irmão, em nome de Jesus, o discípulo de Jesus, todo discípulo, ele quer não só fazer o que o mestre faz, mas ele quer fazer o que o mestre faz. Porque ele quer se tornar aquilo que o mestre é. O verdadeiro discípulo não quer ter o que o mestre tem. Mas o tal medinho, o discípulo puro,
Ele quer ser como o mestre é. Então, a caminhada de Pedro aqui é querendo ser como Jesus, é querendo, se o mestre está fazendo, eu quero fazer. Se o mestre está sendo essa expressão, eu quero ser. E Jesus direciona dizendo, venha. Mas é interessante porque o texto apresenta para nós uma circunstância muito interessante, que caminha com muitos homens e mulheres de Deus conforme a palavra vai caminhando. E desde o Antigo Testamento, que é o quê? É o medo. O medo nos paralisa. O medo nos tira a sintonia daquilo que é o quê? A palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora o quê? Todo o medo. Então, para lançar fora, está o quê? Para lançar fora, tem que estar dentro. Então, o medo está dentro do pacote, está tudo certo. Então, a gente pega Lucas capítulo... no início do capítulo 1 ali, a gente vê Lucas trazendo para nós detalhes tão ricos de história de quê? De medo. A gente vê Zacarias, que era pai de João Batista, homem de Deus, homem de honra, homem justo aos olhos de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um sacerdote em pleno exercício da sua vocação, que era o quê? Ser sacerdote. Que era o quê? Colocar o sacrifício diante de Deus em favor do povo. Lucas detalha esse momento exato, onde ele encontra com o anjo, e o anjo chega para ele, a Bíblia dizer que ele se enche de quê? Medo. Quando o anjo chega, ele se enche de medo. E aí ele olha aquilo ali, e o anjo fala o seguinte, ei, eu estou aqui para cumprir aquilo que foi a sua oração. O anjo diz o seguinte para ele, eu vim responder uma oração que você está fazendo para Deus. Mas ele se enche de medo. E o anjo fala o seguinte, porque não só o medo, além do medo, ele duvida. E o anjo vai dizer para ele o seguinte, Zacarias, porque você duvidou, agora você vai ficar o quê? Mudo. Mudo. E ele fica mudo, então. E é interessante porque o mesmo capítulo, Lucas detalha a história de uma outra mulher. Não é um homem, um sacerdote, uma casta, assim, elevada na religiosidade daquele tempo. Não, é uma mulher. É uma mulher solteira, a noiva de José, noiva de um homem de uma linhagem real, mulheres, nesse tempo já é difícil, imagina aquele tempo. Agora chega o anjo numa mulher e diz o seguinte, você não orou, não. Eu não falo isso, mas para entender. Zacarias orou por um filho. Maria não orou por um filho, não. Mas o anjo chega e fala o seguinte, você vai ter um filho aqui. E a Bíblia fala que quando o anjo chega, Maria se enche de quê? Medo. Então, o medo, está tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer que quando o anjo vai chegando, Maria fala o seguinte, mas como isso se dará? Como é que isso vai acontecer? E aí o texto é muito rico em nos trazer o quê? Dizendo que o anjo responde, não, como é que isso se dará? Sabe o que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Não, eu vou trazer um sêmen aqui, nós vamos fazer um mistério aqui, você vai ficar grávida e... Isso é explicação, meus irmãos? Mulheres aí. O anjo chega e fala que você vai ficar grávida, aí você fala assim, como? Aí fala, não, vai injetar um negócio aí, tá gente toda... É normal isso aí? Isso é explicação para vocês? Não como? Mas sabe o que ela responde? Ela não responde para o anjo seguinte, eu não entendi. Ela não responde assim, não faz sentido. Ela não responde para o anjo seguinte, não tem lógica isso. Que talvez seria a nossa resposta. Ela chega para o anjo, sabe o que ela diz? Senhor, eu sou tua serva, faça comigo conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. E aí a gente entende, e o texto é rico também nos trazer que aquele famoso o quê? Cântico de Maria. Enquanto há no coração de Zacarias dúvida, não dúvida simplesmente, mas ele duvida, a falta de fé, há no coração de Maria dúvidas, ela pergunta como é que vai acontecer, mas ela não duvida da palavra. Então, o medo na nossa caminhada, no seu casamento, na sua história, nas suas angústias, está tudo certo. Mas o verdadeiro amor vai lançando fora. Não porque ele vai explicando tudo. Não porque ele vai colocando os pingos nos is. Não. Mas o verdadeiro amor vai lançando fora. À medida que eu, assim como Maria, enxergo a minha capacidade, a minha resposta diante daquilo que Deus apresenta para nós. E Maria vai dizer, Senhor, faça comigo do jeitinho que o Senhor quer. Faça comigo na forma, do jeito, da forma que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Eu sou tua serva. E ela então faz, uma nova canção.
Zacarias fica mudo, Maria canta. E talvez, meu irmão, muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós somos homens de honra. Homens segundo o coração de Deus, assim como Zacarias era. E é legal essa comparação de Lucas. Não era um cara, um safado. Não era um pilantra. Era um homem de Deus. Era um homem que Deus olhava e falava assim, não, esse é meu filho. Mas duvidou. E às vezes na nossa caminhada, na sua realidade, você está ficando mudo. Você tem sido um homem mudo, uma mulher muda. Que não consegue compartilhar, por quê? Porque duvida. Porque o medo paralisa. E os discípulos já tinham vivido uma história parecida com essa, ali no capítulo 8, mais ou menos, 7, 8. Onde vocês lembram muito bem da tempestade que veio no barco. E Jesus estava o quê, meu irmão? Estava dormindo. Quem gosta de dormir aí, amém? Jesus também gostava de dormir. Estava cansado, dorme. Os caras estavam lá ralando, trabalhando, viajando, a coisa toda, ele ali descansando. E a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam, depois de todas as tentativas, chegam para Jesus e falam o seguinte: Jesus, nós vamos morrer. Vocês lembram disso? Acorda que nós vamos morrer. E tem tudo a ver comigo, com você, esse lance do discipulado. Porque muitas vezes nós já concluímos coisas e entregamos para Jesus. Ó, isso aqui está errado, isso aqui já não vai dar mais. Isso aqui não tem mais jeito, isso aqui nós vamos morrer. Mas nós só estamos te acordando aqui para você entender, Jesus, que nós vamos morrer, que não tem mais solução. E às vezes Jesus aparece como apareceu para os discípulos, e a gente olha para o Jesus, o mestre, e fala o quê? É um fantasma. A gente confunde o próprio Cristo, o nosso rabi, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho. Mas não, isso é um fantasma. E a gente se amedronta. É interessante porque na história anterior, na tempestade, a Bíblia vai dizer, de uma forma linda, que Jesus ele acorda para resolver o problema. Jesus acorda para resolver o problema. A Bíblia fala que estava uma tempestade, o vento muito forte, o vento balançava, nós vamos morrer, aquela coisa toda, e Jesus aparece para resolver o problema. E qual seria o problema, então? Para os discípulos, meus irmãos, qual era o problema ali, naquele momento? Tempestade, vento forte, vamos morrer, qual era o problema? Me ajuda aí. O medo, o que mais? Podemos olhar para uma circunstância. Qual que era o problema real que Jesus precisava resolver? Me ajuda aí. Parar a tempestade, o que mais? Parar o vento. Esse era o problema, não era? Você concorda comigo que o discípulo pensava nisso? Ele chegou para Jesus dizendo que a gente ia morrer, mas morrer por quê? Porque é o caos que está lá fora. Vento forte, tempestade, não dá para controlar, nós somos pescador, a gente entende de barco, a gente entende do mar. E Jesus, então, acorda para resolver o problema. E Jesus, a primeira palavra de Jesus não é acalma a tempestade. A primeira palavra de Jesus, no capítulo 7, 8, não é dizendo o seguinte: vento, se cessa. Ele olha para os discípulos. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: homens de pequena fé, por que vós sois tímidos? Em outras versões, vai dizer o seguinte: homem de pequena fé, por que vocês têm medo? E repara, por que eu li esse texto em específico? Para a gente entender como está tudo costurado, como Jesus está repetindo de novo, como Jesus está ensinando de novo, esse fundamento do medo. Porque naquele tempo, Jesus ele vem resolver um problema daquilo que ele tinha já dado uma palavra. O texto anterior vai dizer que Jesus tinha dado uma direção para os discípulos. Cara. E a direção do discípulo era dizendo o seguinte: atravessemos para o outro lado do mar. É mais ou menos a palavra que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui nesse texto. Vão lá à frente. Se Jesus falou, meu irmão, acabou. Se há uma palavra do Cristo, se há uma palavra do nosso Senhor, a direção já foi dada. E muitas vezes, por conta das circunstâncias dos nossos momentos, por conta das nossas tempestades, por conta dos ventos fortes, nós perdemos aquela convicção de quem disse. E muitas vezes, pela tempestade da nossa história, muitas vezes, pelas dificuldades que nós enfrentamos na saúde, nossos relacionamentos, na nossa crise da nossa identidade, nós nos confundimos. Porque muitas vezes não ouvimos a palavra. Porque muitas vezes nós nos encontramos sem ter uma palavra, uma direção. Jesus já tinha dado direção para o povo.
E a direção era clara: atravessemos para o outro lado do mar. É interessante porque Pedro, quando vê um fantasma e ouve a voz do Cristo, Jesus fala: não tenham medo, não temas, sou eu. E muitas vezes a nossa caminhada, na sua vida, na minha vida, nós nos encontramos com esse Jesus dizendo: sou eu. Rafa, sou eu. Estou aqui. Não é um fantasma, não. Tenha medo, não. Sou eu, Rafa. E a gente ainda tem a audácia de dizer: se és verdadeiramente o Senhor, manda-me ter contigo. O que Jesus faz? Eu precisava falar aquilo ali? Ele fala: venha. E Pedro, na ousadia de um discípulo, ele começa a andar. E é interessante porque ele começa a andar e ele anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Porque a palavra de Deus, ela não é firmada em cima de circunstância. Então, não é sobre a água ser fluida, não é sobre o solo ser firme. A palavra de Deus, ela antecede tudo. A palavra de Deus, a gente precisa lembrar disso. A mesma palavra que diz haja luz, é a palavra que te estava dizendo venha. Então, se nós temos em Deus uma palavra sobre a nossa vida, uma palavra sobre a nossa comunidade, ela antecede as circunstâncias, ela antecede tudo que é movimento, ela antecede isso. Então, quando Jesus diz para Pedro, venha, não interessa se era numa rocha, não interessa se era em lava quente, não interessa se era numa água, não interessa, não é sobre isso. Mas a Bíblia diz que Pedro, ao andar, vem um vento e ele se distrai. A Bíblia fala que Pedro percebe o vento. O texto que a gente acabou de ler diz o seguinte: Pedro, percebendo o vento, começou a afundar. Quais são os ventos? Ó Deus trazendo para nós. Quais são os ventos que nos tiram a percepção? Qual é o vento da sua caminhada, da sua história, do momento que você está vivendo hoje? Quais são esses ventos que a gente está ali focado e vem o vento e a gente olha? Já percebeu? Agora, a gente está aqui olhando e vem o vento e a gente dá uma olhadinha, fez um barulho, fez um movimento. A gente já é responsivo. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão fitos. Aquilo que o autor de Hebreus, no capítulo 12, vai trazer para nós, dizer o seguinte: sabe o pecado que se agarra firmemente em nós? Corra com perseverança a corrida que lhe fora proposta, tendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Então, não é só sobre ter Jesus na nossa frente. Não é só sobre ter Jesus na nossa frente dizendo venha. É também com os nossos olhos fixos. Porque nós somos seres humanos. E há humanidade em nós, está tudo certo nisso. Mas nós temos essa forma responsiva de nos distrair com o vento. O vento movimenta. O vento traz para nós o quê? Sensações. O vento mexe com a nossa estrutura. Você está aqui, o vento vem, seu cabelo mexe. Você está andando, o vento vem, você sente um negócio, você sente um arrepio, você sente um frio. É ou não é? Então, o vento mexe com a gente. Então, muitas coisas da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada da nossa humanidade, vão nos distraindo. Mesmo quando nós ouvimos do Eterno uma palavra dizendo, venha. Então, há uma palavra para a nossa comunidade aqui em Brasília. Nós só estamos aqui reunidos em família porque há uma palavra. Há uma palavra empenhada de família. Nós temos aqui várias casas pastorais, de gerações diferentes. Gente chegando de longe. Está aqui o Rafa, a família dele agora, chegando de longe e caminhando e sendo igreja. Para que isso aqui? Porque nós temos que ter uma saudade aqui? Não, que é uma palavra sobre nós. Há uma palavra do Senhor sobre as nossas famílias. Há uma direção do Senhor dos nossos casamentos ser uma estaca de referência para Brasília. Há uma vocação do Senhor de recebermos aqui em Brasília gente diferente, de culturas diferentes, de povos diferentes. Então, se há uma palavra do Senhor por nós precisamos do quê? Mas se vier o vento, nossa, isso aqui está pegando para nós. Nossa, tem essa questão aqui. Se a gente ficar distraído com o vento, nós vamos começar o quê? A afundar. E aí, como muitos dos nossos movimentos da nossa caminhada, a gente começa a gritar o quê? Salva-me, Senhor.
Já percebeu nisso? Está uma desgraça, está uma luta lá. Qual que é o nosso clamor? Salva-me, Senhor. Mas não precisava desse grito. Está entendendo, irmão? Não precisava desse grito. Se os nossos olhos estivessem o quê? Fitos no autor e consumador da nossa fé. Jesus não quer ouvir de nós, salva. É aí que está a parada. Jesus não quer ouvir de mim, de você, essa palavra salva. Porque a palavra salva-me é daquele e daquela que está afogando, porque os olhos se perderam. Mas o que ele quer de nós? É interessante a gente perceber isso. Quando o discípulo Pedro grita, salva-me, Jesus então responde dizendo, e eu encerro aqui dizendo o seguinte, presta atenção nisso aqui. Imediatamente, Jesus estende a mão. Então, ele não é que ele vai falar assim, salve, não quero ouvir. Não, ele vai estender a mão. Está tudo certo, pode ficar tranquilo. Pode gritar. Não é isso que ele quer, seu não. A maturidade da fé não é isso que ele quer ouvir de você. Mas ele imediatamente ele estende a mão e ele diz o seguinte, homem de pequena fé, por que você duvidou? Duvidou de quem, amigo? Está entendendo, meu irmão? Jesus olha para ele e fala, por que você duvidou? Em nome de Jesus. Foi alguém aqui que escolheu Cristo? Ou ele que nos escolheu? Hein? Alguém aqui que Jesus não tinha escolhido ainda e falou, não, tem eu sobrando aqui. Alguém aqui? Não, foi eu que escolhi ele. Ele não está nem olhando para mim. Você não conhece a minha vida, mano. Ele não está nem olhando para mim, mas eu falei, não, eu te escolho então. Ele nos escolhe. Amém? Vocês creem nisso, isso aqui? Sim. E se ele nos escolhe, por que nós estamos preocupados com algumas coisas? Porque a gente duvida ainda se é ele que nos escolheu, que não foi pela sua capacidade, não foi porque você é muito bom no que você faz, não foi porque você é muito certinho, não foi porque sua vida é muito organizada, não foi porque você é um homem ou uma mulher muito religiosa, não foi porque você é uma mulher ou um homem muito devoto, não, foi porque ele te escolheu. E ainda a gente continua a duvidar daquilo que ele mesmo diz sobre nós. E o Deus que nos escolhe é o Deus que também nos desdenha. É o Deus que nos está nos chamando para essa proximidade, para viver exatamente aquilo que é a nossa vocação dele. Então, em nome de Jesus, que nós, como comunidade, a nossa igreja aqui em Brasília, nossa igreja aqui do lado do Sul, seja uma igreja que seja essa referência de homens e mulheres firmados numa palavra. Homem e mulher que não se distrai. Homem e mulher que não está afogando, dizendo salva. Que vai olhar para nós como homem de pequena fé. Não é que Jesus quer que eu e você tenha muita fé. Ele não fala de pouca fé. Porque, certa vez, a pastora dos discípulos chega para Jesus e fala o seguinte, nós queremos ter o quê? Mais fé. Ele fala, não é sobre ter uma fé demasiada. Não é sobre ter muita fé. Se tiveres fé, como o quê? Um grão de mostarda. Então, não é sobre ter muita fé. Não, vou lá na igreja para aumentar minha fé. Não é. É sobre ter a fé. Que é o quê? A certeza. Pode ser pequenininha. O que ele quer de nós? A certeza. Que eu não estou entendendo, como Maria, não entendi. Mas está apto a dizer o quê? Senhor, eis aqui a tua serva, faça comigo conforme. Do jeitinho, como mineiro, assim, do jeitinho que o Senhor quer. Senhor, está aqui o teu servo, Estevão, está aqui o teu servo Mateus, faça da minha vida do jeitinho que o Senhor quer. Eu não consigo entender tudo. O vento mexe comigo, mas os meus olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos lembre disso. Quando eu olho para Brasília, quando eu venho aqui, na realidade, mais uma vez a gente vai vir mais, a gente vai estar mais perto, com certeza. Mas o meu coração se aquece estar aqui na convicção que nós já temos uma palavra sobre essa comunidade. Nós já temos uma direção, né, de Deus sobre essa igreja plantada aqui, no lugar que ela está. Não é porque é estratégico, não é porque a gente inteligente pensou, né, pastor? Mas é porque nós somos a palavra de Deus. De ser referência, de ser homens e mulheres que têm perguntas, como Maria teve. Homens e mulheres de honra, mas que não duvidem. Que o verdadeiro amor vai lançando fora o medo. Para que agora, mesmo com as circunstâncias difíceis, a gente anda na água, a gente anda na larva, a gente anda no fogo, a gente anda no espinho, a gente anda no prego, a gente anda na pedra, porque não é sobre onde eu estou andando, é sobre a palavra que
o Eterno liberou sobre nós. Amém? Então não é sobre a circunstância, não é só como a igreja está. Ah, mas é isso, tem isso aqui, mas tem aquilo ali, nossa igreja. Pá. Não, é sobre a palavra. Quando a gente anda sobre a palavra, a gente tem medo. Sobre como a gente anda numa palavra, a gente tem algumas perguntas. Mas se há em nós uma pequena fé, aí está tudo certo, está resolvido. Então, a minha palavra sobre essa igreja aqui, eu quero que vocês entendam muito bem aqui, por que vocês estão tímidos? Minha pergunta para a igreja, nossa igreja Brasília, eu me incluo aqui, tá? Eu sou uma igreja. Minha pergunta para cada irmão aqui que está aqui nessa manhã é por que vocês estão tímidos? Se já há uma palavra, se já há uma direção, por que vós sois tímidos? Porque ainda existe medo. Porque ainda existe reserva. Amém? Que o Senhor seja o nosso Deus e caminhe. Hoje é um domingo muito especial. Eu queria chamar o Dani aqui comigo também, para a gente celebrar junto, né, a ceia. O Dani, como eu disse, é um amigo da caminhada, é um pastor, um homem de Deus, um homem de honra. E para nós é muito significativo isso, porque os discípulos que caminhavam com Jesus, Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, tantos outros discípulos, caminhavam com Jesus de uma certeza. Eles deixaram mulher, deixaram família, se entregaram na integralidade daquilo que o Evangelho pedia para eles, sem medo. Ao mesmo tempo, no caminho, eles se enchiam de quê? De medo. Então, na caminhada nossa, talvez nós somos desafiados esta manhã, e a tentação nossa é perceber o vento. Mas naquele dia, na ceia do Senhor, no encontro do Senhor, Jesus estava ali quebrando qualquer possibilidade de medo. Porque ele estava dizendo o seguinte: esse é o meu corpo. E se eu estou repartindo o meu corpo, eu quero lembrar e aumentar a fé de vocês. Trazer à memória de vocês uma fé firmada, convicta. Vocês entenderem de uma vez por todas que não há medo, porque eu, o próprio Cristo, estou repartindo o meu corpo. Então, para aquele que reparte o corpo, que medo tem, meu irmão? Comparando o homem que reparte o corpo, que medo há? Qual é a possibilidade de algum medo para aquele que agora reúne com seus amigos de 3 anos de caminhada 12 discípulos que não foram escolhidos, Estevão, por outros rabis? Ele não é os melhores dos melhores, mas Jesus escolhe. E agora ele está dizendo para esses que, na tempestade, eles se confundem. E ele fala: pelo amor de Deus, por que vós sois tímidos? Homens de pequena fé, por que vós sois tímidos? É aquele que olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, por que você está duvidando? Foi eu que te escolhi. Foi a minha palavra sobre a sua vida, dizendo: meia, é eu que disse que você vinha, foi você que está definindo. Você quis saber se era eu, né? Eu estou dizendo: venha. Agora, esse Cristo, meu irmão, dizendo o seguinte para os discípulos: esse é meu corpo. No grau máximo de qualquer prova, eu estou dizendo para você o seguinte: eu cheguei no limite do limite. Eu estou repartindo meu corpo. Então, o que nós vamos viver aqui, que seja também um encontro, essa mesa, de lançar fora o medo, amém? De lançar fora a timidez, amém? Para que a gente entenda que se o nosso eterno Pai, nosso irmão mais velho, repartir o corpo dele sem medo, quem somos nós para paralisarmos? Quem somos nós para afogarmos? Amém? Então, aqui, família, aqui, vamos parar de gritar: salva. Amém? Vamos parar de gritar no nosso casamento: salva, Senhor, não. Vamos parar de gritar nas nossas relações: salva, Senhor, não. Ele vai dizer: por que você duvidou? Por que pequena fé? Amém? Amém. Alegria estar aqui junto com vocês também aqui para a gente celebrar esse momento de ceia. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios 11 aí, a partir do verso 23. Pode abrir aí junto comigo. Continuar nessa mesma palavra que o Matheus está falando, para a gente não ter medo, né? O Deus que se entrega sem medo. Quando a gente vai celebrar a ceia, a gente tem que lembrar de refletir, né? É um convite de Deus para nós, para a gente lembrar de refletir sobre o pão e sobre o vinho, do Deus que se entregou, entrega seu corpo, né? E fez o seu favor. A gente não há mais nada que a gente precisa fazer, né? Deus já fez tudo.
Deus já entregou tudo. Não há nada que a gente precisa fazer. O sacrifício de Jesus já foi suficiente. Não há nada que a gente precisa fazer. Ele se entregou. E o pão representa isso, né? E o sangue vem para representar a vida, vem para representar a nova aliança, vem para representar que não é nada que precisa ser feito. A gente precisa lembrar disso. E eu gosto muito, eu queria ler com vocês, que é o 11, aí o 23. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Eu queria refletir nisso e eu vou tentar traduzir aquilo que tem queimado nos meus dias, esses dias que eu estou com vocês aqui. Eu vim para passar 3 dias aqui, gente. Já estou há 15, 20 e está indo. E Deus está fluindo. O que Deus tem falado no meu coração, quando Deus falou, a gente vai estar lá em Brasília, a gente tive com vocês no hotel, tive com vocês na quinta-feira e estou aqui com vocês hoje. E Deus colocou no meu coração que às vezes a gente já entendeu, é isso que o Matheus falou, a gente já entendeu que Deus entregou o pão, a gente já entendeu o sacrifício e a gente toma, Deus convida para tomar, né? Deus fala, toma o pão, e a gente toma o pão. A gente reconhece que isso é de Deus e a gente dá graça, mas a gente pode falhar na última parte, que é partir. A gente vê lá nos discípulos de Emaús que os olhos deles só foram abertos. Cristo estava andando com eles. Imagina o próprio Jesus no caminho, falando com eles. O único momento que eles entenderam tudo aquilo foi quando eles partiram. Então a gente pode cometer o erro de tomar aquilo que Deus deu nas nossas mãos, né? A gente percebe, todo mundo aqui tem dons, todo mundo tem, Deus entregou pra gente, Deus já entregou tudo, não tem mais nada, assim, Deus já tem um pão, Deus já deu para você. E a gente pode reconhecer isso, mas a gente pode aí cometer o ato falho de comer. E Paulo vai continuando o texto aqui, ele fala assim que muitos já morreram, porque aquela igreja, em vez de partirem, eles estavam comendo. Então, aqui, a igreja aqui de Brasília, a gente sempre lembra de partir o pão. Porque se a gente estiver comendo, muitas pessoas vão morrer. Que a gente possa lembrar de partir. Porque às vezes o que está faltando para os irmãos aqui em volta, para os nossos irmãos aqui de Brasília, reconhecer, para os olhos deles serem abertos, não é saber que tem pão, porque às vezes eles já sabem. Não é saber que tem um Deus, porque às vezes eles já sabem que tem um Deus. Mas está faltando um irmão que vai lá repartir com eles esse pão. E daí os olhos deles vão ser abertos, eles vão enxergar aquilo. Então, que a gente possa ter a coragem, a ousadia, a gente não possa ter o medo, mas que a gente possa repartir, a gente possa partir o pão. E para fazer isso é um ato de responsabilidade. Que a gente possa ser igual a Jesus, que assuma a responsabilidade. Que essa pedagogia da ceia de tomar aquilo que Deus deu, agradecer, reconhecer e partir, seja responsabilidade. Que a gente não seja igual a Eva lá, que tomou o fruto e comeu e gerou morte. Amados, não sei com vocês, mas essa palavra foi muito forte no meu coração e a gente precisa compreender, né, o processo de Deus na igreja aqui em Brasília e o que Ele está fazendo em nós. Eu até compartilhei com os irmãos lá do Conselho na última quinta-feira o sentimento do meu coração que o momento que a gente vive é de aprendizado. Nós estamos numa escola, não é à toa. Nós estamos aqui para aprender. E a gente tem aqui mestres que aprenderam a viver, enfrentar o medo com coragem, com fé, com ousadia. E a vida deles é um exemplo para nós, é uma inspiração para nós. Então, são os nossos mestres, né, conselheiros, pastores, que nos ensinam. Assim como Jesus ensinou eles estão nos ensinando, nós estamos aprendendo. Eles são suporte para nós. Então, se a gente tem medo, se a gente é tímido, se a gente está na dúvida sobre o que devemos fazer, olhe para eles, aprenda com eles. Olhe para Jesus, em primeiro lugar, claro. Mas olha o ambiente que a gente está, é totalmente propício, porque a gente está seguro para errar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de falhar, porque nós estamos aqui para isso, para aprender. Deus está juntando esse grupo para forjar, para que a gente seja consolidado, firme, ousado. Então, tenha essa ousadia. Eu falo para mim isso. Falo para o Estevão, falo para nós. Nós temos que ter essa ousadia, como Pedro teve a ousadia de andar sobre as águas, nós temos que ter essa ousadia sem timidez. Quebra essa timidez e coloque o seu coração, a vocação que todos nós temos, o dom que nós temos em prol do reino de Deus, aqui nessa igreja. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Mateus, pela palavra tão edificante para todos nós. Que nós a apliquemos ao nosso coração, que o Espírito Santo aplique ao nosso coração
Por vontade de Deus, a palavra que nós tínhamos planejado para hoje, que foi anunciada aí no WhatsApp da igreja, foi substituída por essa palavra e Deus tinha os seus planos e queria que nós ouvíssemos essa palavra. Se Deus permitir, então, no próximo domingo, nós estaremos refletindo sobre aquelas palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos terminar, então, recebendo a bênção de Deus. Amado Pai, nós pedimos a tua bênção, que o teu amor esteja sobre nós, que a graça do Senhor Jesus Cristo, infinita, preciosa, que a comunhão do Espírito Santo, suas consolações estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém.